A lua de mel entre o governo Lula e o STF está balançando ali em cima do fio de uma navalha. Os ministros do Supremo simplesmente lançaram uma ameaça nuclear, ameaçando explodir o governo Lula inteiro se Lula fizer isso aqui que eu vou te mostrar agora, ó. Olha aí. O alerta sobre a anistia que Lula recebeu do STF após a fala da Glaze. Antes de eu mostrar para você qual que é essa ameaça nuclear dos ministros do STF ao governo Lula, assiste aqui comigo muito rapidamente qual foi essa fala da Glaze Hoffmann em apoio à anistia, que ela logo teve que depois recuar, voltar atrás e dizer que, olha, não era bem assim, não era bem isso, depois que os ministros do STF ligaram, irados pro Lula, para soltar os cachorros. Dá uma olhadinha aí no vídeo. Está faltando esclarecimento sobre isso. E, de fato, falar sobre anistia ou mediação de pena ou redução de pena, enfim, em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso. Está faltando Vocês viram? Então a Glaze estava admitindo agora discutir, pautar a anistia no Congresso. Aí depois disso veio a ameaça nuclear de destruição do governo diretamente do STF pela voz dos seus porta-vozes da imprensa. Olha aí. Lula recebeu um alerta direto de ministros do Supremo Tribunal Federal após a fala da ministra Glaze Hoffmann sobre a anistia feita na noite de quinta-feira. Então ela fez essa fala na noite de quinta-feira e aí veio uma reação do STF, um recado direto do STF para o Lula. O presidente foi informado da indignação que a afirmação da Glaze gerou na corte e recebeu o recado de que qualquer apoio do governo à investida do Congresso de interferir nas penas do 8 de janeiro estabelecidas pelo Supremo abriria uma grande crise com o tribunal. Opa, opa, opa! Qualquer apoio do governo à anistia abriria uma grande crise com o tribunal. Ora, ora! Que grande eufemismo aqui na imprensa. Mas você sabe o que isso significa, né? Isso aqui significa guerra nuclear, isso aqui é uma bomba atômica. Isso aqui significa a morte política do governo Lula. Por quê? Porque desde que começou esse terceiro mandato, o Lula não tem mais governado com o Congresso, como seria de se esperar, não. O Lula tem governado com o Poder Judiciário, mais especificamente com o Supremo Tribunal Federal. Não é à toa aquela frase de que o Lula e o Supremo, eles estavam numa lua de mel. Essa frase, ela significa que Lula optou, nesse terceiro mandato, por governar tendo o STF como seu garantidor, o seu fiador político, já que Lula não tem maioria no Congresso. Como ele não tem maioria, o que ele faz então? Sempre que ele perde, sempre que ele precisa, ele vai lá e ele pede ao STF. E o STF faz o que o governo quer. É simples assim. Então essa ameaça de guerra nuclear não só significa que o governo Lula iria perder o seu principal fiador e garantidor político caso eles apoiem qualquer coisa relacionada à anistia, como tem também um outro recado muito mais sombrio. Não é só mais uma questão de não apoiar, é uma questão de destruir. Ou seja, o Supremo passaria a dar decisões agora contrárias e prejudiciais ao governo Lula de propósito, com o objetivo de ferrar o governo em vingança e retaliação, sem falar nas investigações criminais que são possíveis de ser abertas contra os próprios membros do governo que o STF poderia aí colocar para rolar, colocar para frente. A ameaça aqui é a pior de todas. É como aquela pauta-bomba do Eduardo Cunha contra Dilma Rousseff que ajudou a desgastar Dilma e levou ao impeachment dela. Dessa vez seria a pauta-bomba do Supremo contra o Lula. E foi justamente por conta disso que a Glaze colocou o rabinho no meio das pernas e ela ficou pianinha. Dá uma olhadinha aqui, ó. Poucas horas depois de admitir debater a redução da pena aos condenados 8 de janeiro, a Glaze Hoffmann concedeu entrevistas e foi às redes sociais dar explicações sobre a sua afirmação. Explicações. Ela disse que fez uma fala mal colocada e reiterou que é prerrogativa do STF definir as penas dos condenados pelos ataques golpistas. Disse ela, eu fiz uma fala que ficou mal colocada mesmo, no sentido de dizer que o Congresso tem legitimidade para fazer qualquer debate, inclusive discutir o que acha sobre as penas, mas qualquer revisão criminal cabe exclusivamente ao Poder Judiciário, sendo que, no caso do 8 de janeiro, o responsável por isso é o STF, disse a Glaze à coluna. Sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou daquelas ofertas irrecusáveis que o Don Corleone, o mafioso italiano daquele filme O Poderoso Chefão, ele fazia para os seus adversários. Eu vou lhe fazer uma oferta irrecusável, dizia ele. No meio do filme, um dos homens que recusa a oferta irrecusável do Don Corleone,
encontra a cabeça do seu cavalo favorito decepada e sangrenta em cima da cama. Me diz se não é parecido o comportamento. E ainda deixaram mais uma ameaça final contra a Glaze, contra Lula e contra o governo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Magistrados do STF sinalizaram não querer escalar a crise com o governo federal após a fala da Glaze, mas afirmam que estão atentos sobre os novos posicionamentos da ministra das Relações Institucionais sobre o tema da anistia. Olha, para bom entendedor, meia palavra basta, como diz o ditado. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessa ameaça de guerra nuclear do STF contra o governo Lula? Me conta aí nos comentários, curte o vídeo para a voz da nossa indignação com esses absurdos, com a injustiça chegar mais longe, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder análises como essa e, é claro, vem se tornar membro do nosso canal para você receber conteúdos exclusivos, além dessa também ser uma forma muito bacana de você apoiar o nosso trabalho. A gente sempre tenta olhar todos os comentários, em especial os comentários das pessoas que são membros do canal, responder, dar uma atenção para conhecer vocês que estão aqui nesse ambiente de comunidade melhor. E fica um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.